Eu quero desafiar os irmãos a fazerem um ato de fé. Pegue uma folha e anote nessa folha problemas. Escreva problemas e enumere os principais problemas que você tem enfrentado. Não sei se é 3, se é 5 ou 10, os principais problemas que tem preocupado, que tem sido motivo da sua tristeza, da sua angústia. Então você vai escrever os problemas, pôr o nome problema, embaixo qual é o problema seu. Dá nome para cada problema. Aí você coloca lá o financeiro, saúde, família. Aí você vai especificar o problema que você tem enfrentado. Se é um filho, põe o nome do filho. O marido, põe o nome do marido. Se é uma enfermidade, põe o nome da enfermidade. E você vai colocando ali o seu problema. Muito bem. Feito isso, eu peço para os irmãos riscar a parte do problema. Você escreveu problema, embaixo o nome do problema. Você vai riscar o nome problema. Riscar, isso. Risca problema. E do lado do nome problema você vai colocar oportunidade. Isso mesmo, oportunidade. Você vai mudar a sua perspectiva. Você vai mudar o seu ponto de vista. Porque, amados irmãos, eu pergunto para você e levo você a uma reflexão. Se não fosse o gigante Golias, Davi seria rei? Se não fosse Faraó fechar o coração, Deus operaria a grande libertação que operou e livrou os israelitas da escravidão? Se não fosse a fornalha de fogo, será que Daniel seria conhecido como foi conhecido? Seria respeitado pelo rei como foi respeitado? Veja, tem inúmeros exemplos na palavra de Deus de homens que passaram, entre aspas, problemas. Mas os problemas que eles passaram, na verdade, eram oportunidades. Para quê? Para eles manifestarem as obras da fé e serem promovidos. José teve a rejeição dos irmãos, mas através daquela rejeição, José parou no Egito, e no Egito ele foi honrado. Veja, cada questão que você vive, na verdade, são oportunidades de você manifestar a sua obediência para com Deus. Os problemas são desafios que você não vai fugir, você não vai retroceder, você não vai desistir, você não vai jogar toalha, você não vai desaparecer. Não. Você vai enfrentar esta oportunidade para o seu crescimento, para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Mas, veja bem, é muito importante a gente pontuar que a fé, a qualidade da fé é o que vai fazer a diferença. Mas fé tem qualidade? Sim. Tem a fé morta e a fé viva. A fé sem obras é uma fé morta, uma fé inoperante. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 2. Mas antes de a gente ler Tiago, eu quero apresentar para os irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Bonfim, sou evangelista de Cristo Jesus. É uma honra orar por você, é uma grande alegria. É claro que nós enfrentamos as lutas por estar no mundo espiritual, nós enfrentamos oportunidades. Consequentemente, nós temos crescimento. Mas é uma grande alegria orar pelos irmãos.
O Senhor tem nos abençoado e tem confirmado o nosso ministério através dos testemunhos. Mas para que isso ocorra, nós temos que ter uma vida separada, consagrada. A obra de Deus não é oba-oba. A obra de Deus é séria. É séria a obra de Deus. Então nós temos que nos preparar e receber os irmãos aqui para juntos formarmos uma corrente de fé. É algo realmente extraordinário, com responsabilidade, que nós temos que ter uma vida com Deus e também uma confirmação do nosso chamado. A nossa junção, a nossa conexão é obra do Espírito Santo. O Senhor que promove essa conexão. E você, estando aí firme, orando, firmado os seus pés na rocha, então o resultado é vitória, testemunhos. O resultado é a glória de Deus na sua vida. Aleluias. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Amados, aqui no livro de Tiago, capítulo 2, fala o seguinte, a partir do verso 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes o bem. Ponto. Também os demônios creem e estremecem. Veja bem, amados, você falar que tem fé e não obedecer, e não apresentar as obras, a fé é morta em si. O que é uma fé morta? É uma pessoa que tem uma fé morta é igual a frustração, porque você tem uma expectativa, mas aquilo que o Senhor colocou como desafio para você, como oportunidade, você não pratica. Logo vem a decepção, logo vem algo que não está de acordo com a palavra, que é a incoerência de você dizer que crê em Deus, mas sua vida não apresentar o resultado da sua fé. Então isso denomina uma fé sem obra, uma fé inativa, uma fé morta. Mas aqui diz assim que a fé exige obras. O que é a obra? A obediência. Mas a obediência, ela está relacionada a uma escolha. Entende? Você escolhe obedecer ou não. Essa escolha é diante dos desafios. A gente cai nos problemas. Porque a sua fé é testada quando você se depara com um conflito, se depara com um desafio ou uma oportunidade. Veja, José poderia muito bem ressentir contra os irmãos. Ele poderia reclamar com Deus, ele poderia desistir, mas mesmo diante dos desafios, José permaneceu fiel a Deus. Então ele apresentou a obra, ele cumpriu o chamado dele, né? E tantos outros exemplos na palavra de Deus. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor, ele atendeu o pedido para fazer algo que é fora da compreensão humana, porque ele foi desafiar o homem mais poderoso do planeta com um pedaço de pau na mão. Mas o que ele fez? Ele apresentou a obra. Ele creu no chamado e tomou a atitude de se apresentar para Faraó. E o Senhor operou grande livramento. Na prática, amados irmãos, quando você estiver diante do desafio, quando você estiver diante de um dilema, pensa na sua fé. Pensa como um desafio. Muda esse nome problema para
não só desafio, como oportunidade. Veja que quando você está diante da oportunidade, se você não vê como oportunidade e vê como problema, vai automaticamente entrar no teu coração o espírito da reclamação, o espírito do vitimismo. Aí você vai, a tendência é retroceder, a tendência é se entregar para o problema. Mas veja como oportunidade que Deus está te dando para promover você, para você crescer. Isso que Deus está propondo para você. Aí você vai apresentar a obra, a sua fé com obra. Porque o Senhor não dificultou a tua vida. Ele apenas está preparando você para as grandezas do reino de Deus. Viu? Então muda a tua visão com relação à sua vida. Muda a tua visão e alegra o teu coração com as oportunidades que Deus lhe dá. Porque todos esses problemas que você vai escrever no papel, vai ter um desafio para cada problema. E você vai cumprir essa oportunidade obedecendo o que Deus dirige você. Eu vou dar um breve relato para os irmãos de um exemplo prático. Há um tempo atrás, o Senhor colocou no meu coração um desejo de orar pela madrugada. E eu me prontifiquei a orar pela madrugada. Só que eu orei um dia, 2 dias, e o cansaço me venceu, não orei mais. Não estava cumprindo o que eu havia falado com Deus. Muito bem. Passado um bom tempo, um bom período, o meu filho de 7 anos, o Lucas, passou muito mal mesmo. E a gente correu com ele no hospital com ele, e os médicos não sabiam o que estava acontecendo, poderia ser uma alergia a um determinado remédio, mas enfim, ele passava mal, ficava calmo, de repente passava mal. E a gente estava ficando preocupado com aquela situação. Daí eu comecei a orar ao Senhor, comecei a pedir a Deus a misericórdia, a cura, a libertação, e eu não sentia que aquela oração saía com muita fé. Sabe, eu não sentia que eu estava na fé, eu estava realmente atribulado com aquela situação. Daí eu comecei a pensar, eu preciso apresentar obras, eu preciso ter uma fé com obras. Daí na hora o Senhor me fez lembrar do voto que eu havia feito com Deus de orar pelas madrugadas. Daí eu falei para o Senhor, Deus, se o Senhor curar o meu filho nesse momento, estava internado, ele não tiver nenhuma sequela, eu faço um voto com o Senhor de orar pelas madrugadas. Amados, isso era recorrente. Veja, ele estava lá horas no hospital e não passava. Ele tinha momentos de passar mal, depois voltava, depois ele ficava normal, enfim, era uma oscilação. Eu fiz a oração. A partir da oração, o meu filho não passou mal. Ele teve alta do hospital, não passou mal. O médico havia falado que ele poderia voltar a passar mal, não voltou. Ele foi completamente livre. E aí eu comecei a fazer a oração pela madrugada, todos os dias, pela madrugada com o Senhor. Isso fez com que eu estreitasse a minha intimidade com Deus. Ou seja, aquela situação que poderia ser motivo de dor, na realidade, ou um problema, eu mudei o problema para oportunidade. Eu firmei a minha fé e Deus confirmou a meu pedido, curando meu filho, livrando ele. E aquela oportunidade me fez crescer com Deus. Entende? Então, não perca a oportunidade. Não desperdiça as oportunidades que Deus lhe dá. Viu? Você reparou quando você ora ao Senhor e parece que os problemas aumentam? É só você mudar problema para oportunidade. Porque essas oportunidades que vão aparecer, veja como degraus para você subir, para você crescer com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Nós estamos orando, citando o Salmos 91, e certamente Deus está confirmando
no coração dos irmãos a oração, dando aos irmãos livramento, dando ordem aos anjos do Senhor para guardar, para livrar. Porque, amados, vocês estão na palma da mão de Deus. Então lança fora toda preocupação. Confia no teu Deus, porque aquilo que não está no teu alcance, o nosso Deus opera com certeza. Aleluia! Então você vai se alegrar nas oportunidades, nos livramentos, você não vai oscilar, você não vai ter uma fé de falácia, uma fé morta. Todas as vezes que você se vê diante de um desafio, semeie, ativa a sua fé, viu? Fé com obras. Aí a fé com obras, ela traz o resultado, um milagre, ela traz o crescimento. A fé com obras, ela atrai o milagre, atrai o poder de Deus. É a arma que nós temos, viu? Do contrário, você vai, como eu havia falado antes, somente se frustrar, ter uma fé incoerente, onde você fala da grandeza de Deus, mas não prova a grandeza de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso, amados, por essa palavra. Prepara o teu coração. Vamos orar os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor, Deus, a nossa fé. O teu povo ora junto comigo, Senhor, os seus escolhidos, aqueles que foram separados, a raça eleita, a nação santa, as propriedades exclusivas do Senhor, meu Deus, o teu povo, a nação de Deus, as pessoas que confessam Jesus Cristo, que acreditam na palavra, que aceita o ensino, se submete ao Senhor, se humilha perante a tua mão poderosa. Essa pessoa se humilha diante de ti, Senhor. Ela confessa a sua palavra, ela aceita o ensino, a disciplina do Senhor. Oh Deus, mediante a entrega, a confiança, ó Deus, essa pessoa tem os olhos abertos agora, Pai, porque a pressão que está sobre a vida dela, Senhor, a pressão, os problemas, as setas, as acusações, o medo, a insegurança, oh Deus, será revertido em fé, em coragem.
porque ela enxerga como oportunidade. A oportunidade, meu Senhor, do Senhor manifestar a sua glória na vida dela, meu Senhor. Porque a escassez dará lugar à abundância, a doença à saúde, a fraqueza no poder de Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome porque a fé ela nasce no coração dela neste momento. Receba agora a fé no teu coração. Apresenta a Deus a sua fé. Diga a Ele o que você oferece a Ele agora. Para cada oportunidade que Deus te mostrar, você vai apresentar a obra. Você vai apresentar a condição para você vencer. Para cada problema ou oportunidade, o Senhor vai pedir algo para você. O Senhor vai pedir algo e você não vai negar o que Deus vai pedir. Viu? Para cada situação em que você se vê numa situação de conflito, numa situação de desafio, você vai apresentar ao Senhor a sua fé, não com falácias, mas com obras. Pai, revela para essa pessoa, Deus. De repente ela tem que entregar um perdão. De repente ela tem que liberar um perdão para alguém, Pai. De repente ela vai ter, ó Deus, que ajudar uma pessoa. Ó Deus, revela para essa pessoa que está clamando a Ti, Deus, toda a verdade. Ela vai, meu Deus, aceitar a direção do Senhor, porque ela está cansada de sofrer. Ela está cansada, meu Pai, dessa opressão. Ela está cansada de carregar esse fardo. Oh Deus, então o que o Senhor pede é tão pouco perto do fardo que ela está carregando, Pai. Perto dessa culpa, perto desse desespero, desses problemas. Porque esses problemas serão como, ou essa oportunidade será como degraus para o crescimento, para o rompimento, para uma nova vida, para um novo tempo. Espírito Santo, nós dedicamos essa oração ao Senhor, meu Deus, e aceitamos, meu Pai, as oportunidades, porque todas elas serão superadas para a glória e o louvor do Teu santo nome. Nós apresentamos a nossa vida a Ti. Nós apresentamos as nossas angústias e preocupações. E Te agradecemos pela liberação da palavra. Louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, tome essa palavra como uma direção de Deus para você. Viu? Onde você deve praticar e não deixar as oportunidades passar. Você não vai fugir do problema, não. Davi disse: persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei e sobre os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Ao invés de você fugir, você vai perseguir. Essa é a fé que Deus coloca no teu coração. Muito bem, amados, fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia e até o próximo devocional. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte.
é pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar, e enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. E deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. E deixa Ele trabalhar, e enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer.